Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, final de semana, da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que a gente não teve tanta modificação assim, mas alguns times já vão ganhando corpo, já vão somando pontos importantes, e nessa reta final, agora faltando 9 jogos para acabar, a gente começa a ver ali se desenhando melhor os times que vão ficar pela parte de cima, os times que vão brigar pela parte de baixo, e é muito interessante ver essa movimentação, né? 3 pontos até o final do campeonato vai fazer muita diferença, tanto para campeão, classificação para Libertadores, como rebaixamento. Seja muito bem-vindo ao Na Rede com Todaro. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Todaro e sempre trago análises aqui dos melhores jogos, dos melhores times do futebol brasileiro, sempre no dia seguinte da rodada, né? Então eu trago análise dos 20 clubes da Série A e os campeonatos que eles vão disputar ao longo de toda a temporada. Então seja muito bem-vindo, se inscreva, curte, compartilhe com seus amigos, que se a gente bater 300 inscritos, a gente já vai sortear essa camisa aqui, que a gente bateu 200, se bater uns 300 até o final do ano, eu sorteio mais uma e mais uma surpresa, porque vocês vão merecer no final do ano, com certeza, né? Esse ano a gente está tendo um ano muito bom, né, de dobrar a meta, dobrar os números que a gente já atingiu nos anos anteriores, então, cara, muito obrigado por vocês estarem fazendo essa campanha junto comigo, fechou? Vamos conversar então sobre a 29ª rodada. Rodada que foi muito interessante, mais na parte de baixo, porque eu acho que teve muita movimentação naquela região. Na parte de cima a gente não teve tanto, né? Começando pela vitória na quinta-feira do Criciúma em cima do Atlético Goianiense, lá no Heriberto Urso, né? Estádio do Criciúma. Rodrigo e Felipe Matheus fizeram os gols do Tigrão. Foi uma pressão muito grande que o Criciúma fez em todo o primeiro tempo, né? Que mereceu e fez, conseguiu fazer os seus gols na primeira etapa. No segundo tempo já foi um período de mais controle de posse de bola, controle até da pressão do Atlético Goianiense no segundo tempo. O Atlético, infelizmente, já atinge, né, uma pontuação complicada para sair da zona de rebaixamento, né, já atingindo quase que 100% de garantia de rebaixamento. Só não garantiu ainda esse rebaixamento porque o time está com 21 pontos, né, tá ali na casa dos 20, junto com todos os outros 4 times que estão no Z4. Mas foi uma boa rodada também para o Fluminense, que venceu também na quinta-feira, o Cruzeiro por 1-0, o gol do Arias. Jogo também para a gente destacar o talento do Ganso e do próprio Arias, que fizeram a diferença para o Flu nesse jogo contra o Cruzeiro, porque foi um jogo onde o cabuloso, né, o Cruzeiro, o time mineiro, teve muitas oportunidades que pararam nas boas defesas do Fábio, pararam em boas interceptações da defesa do Fluminense, mas o Cruzeiro envolveu em certo modo, em certo tempo do jogo, o Fluminense não conseguiu fazer o gol, e aí no segundo tempo, no talento realmente do Arias e do Ganso, acabou saindo o gol do Fluminense. Depois o Flu não conseguiu mais manter o mesmo ritmo, baixou um pouquinho, mas levou perigo também ao gol, mas acabou levando mais chances de perigo do Cruzeiro. É uma derrota tranquila do Cruzeiro, tá? Não é uma derrota pra gente criar muito alarme, mas uma excelente vitória do Fluminense, volta a vencer em casa, né? O Flu estava numa sequência ruim ali de 3 vitórias seguidas, agora consegue essa boa vitória contra o Cruzeiro jogando no Maracanã. Na sexta-feira, o time também que estava brigando pela parte de baixo conseguiu conquistar pontos importantes em casa, foi o Grêmio, que venceu por 3-1 a equipe do Fortaleza. A Aravena fez o primeiro gol do jogo a favor do Imortal. O Fortaleza empatou ainda no primeiro tempo, né, com o Hércules, mas aí no segundo tempo, cara, baita segundo tempo de Bright White, de Soteldo e o Diego Costa, que foram os grandes diferenciais do Grêmio no segundo tempo, conseguindo fazer os outros 2 gols do Imortal, né, o Bright White e o Soteldo fizeram os gols que deram essa vitória importante do Grêmio, né? O Grêmio sobe bastante, vai lá na 11ª colocação com 35 pontos, já soma uma gordurinha muito interessante de 6 pontos para o primeiro time dentro do Z4, né? E, cara, é só destacar mesmo essa baita vitória do Grêmio, que conseguiu vencer dentro da sua casa, também espatar uma crise, né? O Grêmio não vencia, vindo uma sequência ruim de oscilação, perdeu, empatou, ganhou, mas parece que encontrou o caminho, né? E aí eu acho importante, porque no meio de semana o Grêmio vai ter um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, né? Jogando na Arena MRV. Jogo importante pro Grêmio também, quem sabe arrancar uns pontinhos do Galo, um empate, quem sabe até mesmo uma vitória jogando fora de casa, e aí realmente, né, sair dessa zona de abaixamento, dessa briga contra o Z4 e ter um final de ano mais tranquilo. Não acho que o Grêmio vai brigar por Libertadores ou algo do tipo,
Eu acho que aos poucos o time saindo dessa briga ingrata contra o zona de rebaixamento é importante para o time não fechar o ano na turbulência, mas acho difícil manter o Renato Gaúcho para o próximo ano, porque tá tenso o clima lá no Rio Grande do Sul. Mas enfim, falando agora também dos jogos de sábado, onde a gente teve a maioria dos jogos sendo disputados, 7 jogos no sábado, 3 às 4h30, 3 às 7, 1 às 8, às 9 horas. Cara, foram jogos muito interessantes, também que movimentaram mais a parte de baixo, não movimentaram tanto a parte de cima. A parte de cima, cara, foi mais de aumento de gordura do Botafogo, que virou líder. Mas a gente já chega lá. O Atlético Mineiro empatou com o Vitória em casa por 2-2, num primeiro tempo onde o Atlético terminou muito melhor, fazendo 2-0, encaminhando uma baita vitória na primeira etapa. Só que aí o Leão da Barra voltou no segundo tempo mais ligado. Antes de virar, o Vitória já tinha tido uma chance muito clara de gol, que acabou finalizando no travessão numa falta. E aí no segundo tempo o Vitória foi para cima, conseguiu o empate, inclusive muito na expulsão do Everson, né, que acabou sendo muito infeliz colocando a mão fora da área, e é o goleiro do Atlético, né, e aí foi expulso justamente. Mas Fausto Vera, Vargas fizeram os gols do Galo, Wagner Leonardo e Alejandro, né, lei do ex, fez aí o gol do Vitória no segundo tempo. Cara, ponto importantíssimo pro Vitória, tá? Não só pro... Todaro, mas foi pra 29, ainda não saiu da zona de rebaixamento. Concordo com você. Mas pontuar contra o Galo fora de casa, um time que tava mal, né? O Vitória não é um time muito regular também no Campeonato Brasileiro. Vinha de uma derrota, tinha conseguido 2 vitórias seguidas, mas veio de uma derrota ali sofrida. Então conseguir esse empatezinho fora de casa é bom pro time manter a soma de pontos, né? Não se desgarrar tanto do Fluminense, que foi para 30, e saiu da zona de rebaixamento, mas manter ali, né, sempre perto. O time voltou para a zona de rebaixamento nessa rodada, né, o caso do Vitória, mas fica próximo de sair com qualquer vitória que o time tenha até o final. O time que está brigando contra a zona de rebaixamento conseguiu pontos importantes, né, um pontinho importante, foi o Bragantino, que empatou em casa com o Palmeiras por 0-0. Foi um jogo onde o Bragantino foi o dono do primeiro tempo, com as principais oportunidades. O Palmeiras sempre na final dos tempos, né, no final do primeiro tempo teve uma grande chance com o Flaco, que desperdiçou, e no final do segundo tempo teve 2 grandes chances, com o Rony e também com o Dudu, né, o Dudu parando numa baita defesa do Cleiton, e o Rony realmente desperdiçando. Não dá, cara, não dá para desperdiçar essas chances, um time que está pensando em brigar por título de campeonato brasileiro. Sabendo, inclusive, que o seu rival estava ganhando, né, no seu jogo fora de casa, num jogo que muita gente colocava como possível tropeço do Botafogo. O Botafogo foi lá e ganhou do Atlético Paranaense. Já vou comparar os dois aqui, tá? Mas eu vou me aprofundar mais no Botafogo depois. E o Palmeiras acaba tropeçando pro Bragantino. É um jogo mais equilibrado, é um jogo estadual, né, que as duas equipes se conhecem muito, então é um jogo mais equilibrado que Atlético e Botafogo, mas só que ganhar na Liga Arena são pontos, aqueles que eu venho falando para vocês sempre nos últimos anos, e nesse ano vai ser diferente, são pontos cruciais na briga de um título, na briga para sair da zona de rebaixamento, apesar da temporada muito ruim do Atlético Paranaense dentro de casa. O time não é um dos melhores mandantes, vem tropeçando bastante no seu campo, inclusive o Palmeiras venceu lá também, e seria importante o Palmeiras ver o Botafogo tropeçando nessa região. Mas o Botafogo acabou vencendo na estrela do Igor Jesus, né? E o Palmeiras tropeçou na estrela apagada dos seus atacantes. Foi um jogo realmente para esses grandes jogadores do Palmeiras esquecerem, né? O Rony é importantíssimo na história do Palmeiras, é o artilheiro da equipe na Libertadores, mas desperdiçou uma chance que não era para desperdiçar, né? Sozinho, no meio da pequena área praticamente, chutou na lua, e o Palmeiras perdeu essa chance de vencer o Bragantino, manter na cola do líder. Os 3 pontos que o Palmeiras tinha meio que eliminado na última rodada, né, diminuído para 1, voltam a ser a diferença de Palmeiras e Botafogo. Acho ainda que é uma pontuação pequena. Se a gente for ver que o Palmeiras tirou uma vantagem de 14 no ano passado, e o Flamengo ter ganhado, né, ter encostado um pouco mais também nesse bolo, pode ser que tenhamos algumas mudanças aí até o final. Acho muito difícil, tá? Porque o Botafogo é um time muito mais regular nessa temporada do que no ano passado. É um time que sabe sofrer, um time que sabe jogar na base da adversidade, mas, né, a gente nunca sabe como que pode ser o final do ano. Vamos ter essa parada técnica aí, essa parada de eliminatórias de Copa do Mundo,
E, enfim, vamos ter Copa do Brasil também para ser disputada, Libertadores. Vamos ver como que o time vai reagir até o final do ano. Quem sabe numa possível eliminação de Libertadores, como que esse emocional do Botafogo vai ficar. Mas é uma vitória importantíssima contra o Atlético Paranaense, fora de casa, como eu falei. Igor Jesus. E não só pela vitória, mas o jogo em si, o Botafogo dominou o Atlético Paranaense. Foi muito, muito parecido o jogo do Atlético contra o jogo contra o Palmeiras, onde foi facilmente dominado, não teve grandes chances. E se não fosse o Mikael, a vantagem teria sido muito maior, tanto para o Palmeiras quanto agora contra o Botafogo. O Atlético Paranaense vem fazendo um ano terrível e se candidata ali, está muito próximo da zona de rebaixamento, cara. São 31 pontos e o Vitória está com 29. Não à toa, na próxima rodada o time pode entrar na zona de rebaixamento. Então, não acho que vai brigar. Eu acho que vai ficar entre os 4 ali. No máximo, o Fluminense vai fazer essa campanha de time que deve ficar fora dos 5, né, times. Mas no máximo, os 4 ali que vão se matar até o final do campeonato para cair. Mas é um alerta vermelhíssimo que acende no furacão, cara. E o Bahia recebeu, né, o Flamengo em casa, como eu falei. O Flamengo venceu, encostou mais nos líderes na parte de cima com 51 pontos. E venceu jogando bem, cara. Foi um bom jogo do Flamengo, venceu por 2-0. Segue a sina, né, do Rogério não ter conseguido vencer, ou nunca ter conseguido vencer o Flamengo. São 15 jogos e 15 vitórias do Flamengo. Cara, não conseguiu nem pontuar contra o Flamengo. É impressionante. Ayrton Lucas e Alcaraz de pênalti no finalzinho fizeram os gols do Mengão, que parece ter se encaixado, se reencontrado nos trilhos sobre o comando do Felipe Luiz. Na Neoquímica Arena, um jogo importante também na briga contra a zona de rebaixamento, o Corinthians apenas empatou. Foi o jogo onde o Depay jogou mais tempos, né? Jogou de titular, inclusive deu assistência para o primeiro gol do Corinthians com o Yuri Alberto logo aos 3 minutos, lei do ex em dobro do Corinthians, né? Que saíram 2 gols do Yuri Alberto. Mas aí o Inter empatou ainda no primeiro tempo, né? Eu não consigo dizer que não é falha, mas eu acho que foi falha do Hugo Souza no gol do Bernabé, né? Foi um desvio, mas ele estava muito adiantado, acabou, enfim, eu acho que foi uma falha, um erro de posicionamento do Hugo, acabou saindo o gol do Inter. O Corinthians conseguiu fazer o 2-1 de novo, se colocar novamente na vantagem no meio do segundo tempo, de pênalti, e aí o Ricardo Matias empatou para o Inter nos acréscimos do segundo tempo. Foi um jogo muito equilibrado, muito elétrico, não à toa o empate foi justo, mas, cara, no segundo tempo, o Corinthians dominou mais na segunda etapa, mereceu mais fazer mais gols, mas desperdiçou, né? O ataque não é um ataque que define muitos jogos, é um ataque que acaba errando muitas decisões, e isso contra o Inter aconteceu de novo. Não acho que seja um empate ruim, tá? Eu esperava esse empate, tanto que na minha projeção eu colocava esse jogo para o Corinthians como empate ou derrota. Não acho que o Corinthians ia vencer o Internacional jogando em casa. Mas como o Inter não consegue vencer o Corinthians, o empate era mais normal de acontecer. Tanto que aconteceu, foi isso mesmo, 2-2. O Corinthians só um pontinho, vai a 29, aumenta ali um pouquinho, infelizmente, para o torcedor corintiano, né, a probabilidade de rebaixamento vai a 62%. Por quê, cara? Por conta dessa vitória do Fluminense, né, que dá uma tranquilidade a mais pro Flu. O time agora só precisa se manter ali nessa zona, junto com os outros times que estão na parte de cima, né? Se a gente for falar Criciúma, Atlético Paranaense, Juventude, são os times que têm que, cara, se ligar até o final do Campeonato Brasileiro e vencer, né, os seus jogos. E aí o Corinthians, infelizmente, não depende mais dele para sair da zona de rebaixamento. Mas é isso, cara. Eu acho que o Corinthians tem time para sair, tem time para jogar bola, para envolver, mas era um empate muito provável de acontecer contra o Inter. É um tropeço tomar em casa? É um tropeço empatar em casa, como qualquer outro time que está brigando pela parte de cima ou pela parte de baixo. Mas você tem que analisar o momento das equipes, né? O Inter vinha numa crescente muito louca, né, no campeonato, muito boa, e o Corinthians caindo após rodada, né? Por mais que vença, sempre empata, tá com 6 vitórias apenas, vai precisar vencer 6 jogos nesses últimos 9, é mais de 50%, né? Bem mais de 50%, e o time, né, não está fazendo essa campanha para conquistar essas 6 vitórias até o final do Brasileirão. E vai diminuindo, né? Você vai vendo, a gente falava de 6 jogos em 14, agora são 7 jogos em 14, agora são 6 em 9. Se não vencer na próxima rodada, são 6 em 8, perdão. Se não vencer na outra, 6 em 7, 6 em 6, e aí vai diminuindo e condensando ainda mais esse final de ano do Corinthians, que vai ser,
caótico, no mínimo eu diria. Também é importante ressaltar que o Cuiabá venceu o São Paulo por 2-0 em casa, uma vitória que eu acho que fazia muito tempo, não fazia muito tempo ou não tinha acontecido ainda. O Cuiabá vencer o São Paulo jogando na Arena Pantanal. 2-0, com direito a golaço de bicicleta do Bruno Alves, lei do ex, em cima do São Paulo. Foi um bom jogo do Dourado, né? Foi o grande dominante do jogo. O São Paulo muito apático, muito abaixo do que a gente espera do time do São Paulo com o técnico Zubeldia. Mas aí o Cleison fez o 2-0 também no finalzinho do primeiro tempo, num erro absurdo de saída de bola. O Cleison acabou colocando o Cuiabá em vantagem com 2-0. E aí o segundo tempo foi mesmo só segurar e controlar as ações do São Paulo, que foi bem apático mesmo, bem tranquilo nessa questão, não pressionou tanto. No último jogo da rodada tivemos um empate entre Vasco e Juventude, empate também que o Juventude comemora muito mais, porque resistiu muito bem essa pressão do Vasco jogando fora de casa. Fez o primeiro gol no comecinho com o Edson Carioca. Eu acho que isso aumenta as probabilidades do Juventude sair feliz nesse resultado, com a vitória ou com o empate. E aí o Paim empatou na sequência, antes dos 15 minutos aos 11, e definiu esse resultado no placar. Eu acho que não é um resultado que o Juventude tem a lamentar. O Vasco sim, porque são pontos importantes que perde em casa, mas faz tempo já que o Vasco eliminou suas chances de rebaixamento. Cara, vamos passar um panorama aqui rapidinho pelas probabilidades de campeão e também de rebaixado. O Botafogo chega a 62% de chance de título, é muito alta essa chance, né, tanto para ser campeão quanto para ser rebaixado, no caso do Corinthians. O Palmeiras cai para 25,2%, o Fortaleza 10%, caiu, né, por conta dessa derrota contra o Grêmio, e o Flamengo chegou a 2,6%, aumentou um pouquinho, mas ainda também é muito pouco. A pontuação no momento para você garantir 100% de chance de título é os 83 pontos, mas eu acho que aquele com 73, com 69 de chance de título, já é uma chance bem alta de ser campeão. Lembrando que o Botafogo chegou a 60 pontos, né, se eu não me engano, isso deixa eu confirmar com vocês, 60 pontos, ou seja, 13 pontinhos ali para o Botafogo já meio que encaminhar o seu título de campeão brasileiro. Ao Palmeiras, né, faltam ali 16 pontos, né, isso é importante a gente destacar também, 13 pontos para um, 16 para o outro, que vão brigar. Acho que na briga pelo título vai ficar entre Palmeiras e Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro, inclusive porque os dois times têm confronto direto, o Palmeiras contra o Botafogo no Allianz Parque. Mas eu acho que 73, 75 que sempre é a pontuação máxima que a gente coloca para ser campeão. O Botafogo precisa de 15 pontos, o que daria 15 pontos, 5 vitórias nos últimos 9 jogos. É possível, vamos dizer. No outro lado da tabela, né, virando a tabela, temos a zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense chega a 98,8%, como eu falei para vocês. O Cuiabá diminui para 77,4% de rebaixamento. O Corinthians aumenta para 62,1%. Vitória também aumentou para 57,1%. E aí o Fluminense diminui para 35%. O Atlético veio aumentar para 23%, né, quase 24 pontos percentuais de chance de rebaixamento. O Juventude com 15%. Ali eu acho que os times vão estar um pouquinho mais tranquilos quanto a isso. Mas vamos manter esse monitoramento aí. E a chance de cair aumentou para 48%, né? Aumentou a pontuação ali tranquila dos times, aumentou ali, não para 48 não, para 45%, está sendo a probabilidade mínima de chance de escapar dessa zona de rebaixamento. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por estar até aqui no vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. A gente vai ter rodada atrasada no meio de semana e jogo da seleção pelas eliminatórias para trazer para vocês. Fechou? Um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.